Boa noite, amigos, e sejam bem-vindos a mais um programa Grisa TV, um olhar pangrisiano aqui na TV Floripa. Este mês, o Dr. Pedro preparou algo muito especial para os nossos telespectadores. Ele vai revelar algumas ferramentas e técnicas que a parapsicologia dispõe para que você possa fazer sua terapia em casa. Certo, Dr. Pedro? Perfeito. E a principal ferramenta que o Dr. Pedro tem para essa autoterapia, que vamos falar no programa de hoje, é o livro Liberte Seu Poder Extra. Você encontra mais informações em nosso portal. Perfeito. Já no primeiro capítulo, Dr. Pedro, o título é Você, Pedra Preciosa. O ser humano é uma pedra preciosa. Isso, porque é o seguinte, veja, o que nós enfatizamos na parapsicologia? Que a partir do momento que a gente constata que a paranormalidade nada mais é que o poder da mente intensificado, podemos dizer também que a capacidade mental do ser humano é muito maior do que se suspeitava. Então, esse símbolo de que o ser humano é uma pedra preciosa a ser lapidada, então nós temos essas capacidades. E a primeira coisa é você ter mais confiança em você mesmo. Por quê? Porque você, como eu já disse em outros programas, é filho de Deus de fato e não só de papo de poesia. Então, por que uma pedra preciosa a ser lapidada? Você, pedra preciosa, porque dentro de você é como quando se encontra um cascalho que o garimpeiro percebe que aquela pedra no meio das outras é uma pedra especial, vai ter que lavá-la, limpá-la e depois, para chegar ao sumo, a suma qualidade da pedra preciosa, é preciso lapidá-la. Diamante sem ser lapidado não é grande coisa. Assim você também, pela sua autoconfiança, nós aí desenvolvemos várias técnicas de como você pode desenvolver os seus talentos, as suas capacidades e assim por diante. Correto, perfeita analogia, né? O diamante realmente ele é uma pedra que no estado bruto é uma pedra suja e a gente precisa ir limpando, lavando, tirando tudo que há de feio e ruim nele, para daí aparecer a beleza e o real valor, a riqueza que ele tem escondido dentro dele. Perfeito. No segundo capítulo, o senhor fala sobre o poder de sua mente, o poder da mente humana. As pessoas devem estar se perguntando agora em casa, né? Se elas realmente têm a capacidade de fazer uma autoterapia e de cuidar de si mesmo. Mas todo mundo tem essa capacidade. Veja, a primeira forma de você, eu digo, é autoconhecimento. Então, essa questão nós comparamos, nesse primeiro capítulo, comparamos a pedra preciosa a um farol sujo e até a usina de Itaipu, que na época que eu escrevi esse livro, ela estava ainda na fase final de conclusão, ainda não havia turbinas funcionando, mas era um potencial preparado para isso. Então, podemos dizer que o ser humano também, ele é como se fosse o farol sujo de um carro, que quando está com lama jogada, hoje tem asfalto em todo que é lado, mas assim mesmo, às vezes, de vez em quando aparece lá o farol sujo de um carro que ele não ilumina mais a estrada direito. Então, o ser humano também, dentro de si, tem essa capacidade de perceber coisas que no dia a dia, às vezes, ele não percebe que tem essa capacidade. Não é que não tem, é que não percebe que possui. Então, é preciso dar-se conta disso primeiro. Então, nós vamos, nos próximos programas, nós vamos enfatizar que tipo de ferramentas você pode usar também para fazer com que a sua percepção seja qualificada. Mas, acima de tudo, você perceber que você é melhor do que sabia, é muitíssimo melhor do que outras pessoas permitiram que você percebesse. E essa frase eu já falei outras vezes, mas aqui no Liberte Seu Poder Extra, é esse ponto que nós enfatizamos no primeiro capítulo, de que existe, o ser humano é um potencial latente, um potencial bloqueado, um potencial fantástico, mas que precisa ser canalizado no sentido construtivo. Do contrário, esse potencial não para de funcionar. Ou você usa para o bem, ou ele vai para o lado que as outras pessoas conduzirem você, ou que o mundo guia você com as suas propostas e aquilo que é apresentado. Ok, então o primeiro passo é a pessoa aceitar e compreender que ela tem o poder dentro dela. Perfeito. Né? Encontrar esse poder dentro dela para daí começar a trabalhar, certo? Perfeito. E o trabalho vai ser feito com o poder da mente dela mesmo. Isso. O primeiro passo é a gente descobrir o quê? Que nós, seres humanos, temos uma mente poderosa, só que ela funciona de maneira matematicamente exata e ainda
segundo duas ramificações especiais. Nós temos a nossa mente, como nós já falamos aqui, duas funções mentais. A função racional, ou melhor, o consciente, que é a função racional, com a qual nós pensamos, raciocinamos, analisamos, e por isso nós sempre podemos avaliar como está sendo a nossa vida e como você pode melhorar essa qualificação. Então, o livro Liberte Seu Poder Extra tem esse título: Liberte Seu Poder Extra, seu poder extraordinário, o poder infinito da sua mente, o poder criador de Deus em nós. São várias as maneiras que a gente pode expressar esse conteúdo humano fantástico que existe e que está à nossa disposição. Só que ele é indiferente. O poder da mente não é bom nem mal. Como toda energia, a energia elétrica não é boa nem má. Ela, você pode usá-la no sentido benéfico, como nós estamos usando de várias maneiras nesse programa, como ela pode ser extremamente prejudicial. Se dá lá um curto-circuito, pode queimar uma casa. Se você tocar num fio de alta tensão, você pode morrer na hora. Então, a energia elétrica em si, ela não é boa nem má. Ela está aí para funcionar. Assim é a nossa mente. E aí, a grande constatação de que o subconsciente é a função mecânica, automática e autônoma. Autônoma por quê? Porque é independente do que o nosso consciente queira ou queira encaminhar. Ela funciona sempre como ela estiver programada, porque podemos comparar o subconsciente à usina elétrica ou o subconsciente a um fantástico robô. Porque não é apenas um computador, é um computador que produz resultados. E quando produz resultados, inclusive atuando sobre o mundo à sua volta, isso é robô. Então, podemos dizer que o subconsciente pode ser comparado a um computador robotizado e que você pode aprender a canalizar esse poder fantástico em benefício seu, de várias maneiras. Então, eu digo sempre que a palavra é uma das formas de nós canalizarmos isso. Por quê? O consciente já percebe o todo. O consciente, no subconsciente, melhor dizendo, no subconsciente está lá a sua vida toda. E até a vida dos seus antepassados. As informações estão todas lá. E elas são informações que podem também ser acionadas para elas produzir resultados. Então, você poderá ter muitas informações prejudiciais, atrapalhadas, confusas, etc. É que se você deixa ir no automático, o subconsciente pode canalizar no sentido perturbador ou prejudicial, ou destrutivo. Mas você pode aprender a canalizar pela palavra, especialmente, tudo isso no sentido benéfico e construtivo. Então, usar afirmações construtivas, que nós vamos abordar no próximo programa, de forma especial, mas já antecipando, eu digo sempre que eu sofri muito de depressão e 4 versos da canção, a canção do Tamoio, de Antônio Gonçalves Dias, me ajudaram muitas vezes a vencer aquele impulso automático que existia no meu subconsciente de ser pessimista, de achar que tudo é difícil, de achar que não vai dar certo. Então eu repetia os 4 versos que são assim: a vida é combate, que aos fracos abate, mas que aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. Então imagina que o Pedrinho, magrinho, o gago, enxergando pouco, ou menos que os outros pelo menos, e ainda tímido, depressivo, eu não queria ser pouco, eu queria ser bravo, eu queria vencer. Essa herança também eu recebi, eu digo, da minha mãe, que apesar de eu ter sido concebido e gerado uma situação muito difícil, minha mãe sempre teve muita fé em Deus. Então essa fé foi a força que minha mãe me deu, apesar das dificuldades que ela viveu. A fé auxilia, então, nesse processo de autoterapia, principalmente de reprogramação mental? Perfeito. É o que nós vamos abordar de forma especial também no próximo programa. Mas já adiantamos aí que é porque a fé é que desencadeia o poder extra. Nós vamos no próximo programa, vamos abordar isso de forma especial. Então, em síntese, uma forma de criar um bloqueio é mentalizar coisas positivas e usar a palavra, através da lei da repetição,
para desprogramar o subconsciente e quebrar esses bloqueios que atrapalham no dia a dia? Isso. Ou no mínimo, vamos dizer assim, você tem uma tendência a agir de forma atrapalhada, ou ter dificuldade, ou achar que não dá certo, é ser pessimista. Mas você tem uma capacidade pela função racional de você dizer, não, eu não quero isso para mim. Até eu costumo dizer, não deixa o robozinho mandar em você. Não deixa o subconsciente mandar em você. Seja como besta mal domesticada, seja como robô mal programado. Então está na hora de você assumir. E você assumir é realmente você começar a confiar em você, você perceber que você pode muito mais do que sabia e pelas afirmações e por outros instrumentos que nós vamos abordar aqui nos próximos programas, você poderá sempre perceber que pode mais e é capaz de ser mais e melhor. Ok, perfeito. Você aí de casa pode mandar a sua pergunta para o Dr. Pedro em qualquer uma das redes sociais. Procure por IPAP no Google+, Facebook ou Twitter. Se preferir, você também pode acessar o nosso portal www.sistemagrisa.com.br, que lá você vai encontrar todos os links. Participe com a gente do nosso programa. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e em 2 minutos estamos de volta com mais Grisa TV, um olhar pangrisiano. Estamos de volta com o programa Grisa TV, um olhar pangrisiano aqui na TV Floripa. No programa de hoje, o Dr. Pedro, e esse mês inteiro, vai nos dar dicas de técnicas para a autoterapia. No programa de hoje estamos falando principalmente sobre o poder da mente e do subconsciente. Correto, Dr. Pedro? Perfeito. Nessa questão do poder do subconsciente, eu sempre digo que as pessoas dizem que querer é poder. Querer é poder na medida que, de tanto querer, você programa seu subconsciente. Porque o subconsciente, como já foi abordado aqui, ele pode ser comparado a um terreno mental, a uma besta interior, a uma máquina, a um computador, e robotizado, inclusive, a um robô. Então, nesse sentido, o subconsciente, tudo que você coloca lá para ele como verdade, o que você apresenta para o subconsciente como verdade, ele não discute, ele aceita, assimila e transforma isso que você apresenta para ele como verdade numa crença. E, a partir da crença, ele produz os resultados correspondentes. Então, se você fica cultivando uma crença de que você não é capaz, que você não pode, isso e aquilo, você vai cada vez mais profundo do poço. Agora, se você reage, sempre nós temos dentro de nós aspectos positivos que nos dão força para reagir. Basta que a gente saiba, primeiro saiba que existem. Segundo, aprender a reagir. Como eu estava dizendo, eu quero ser bravo, não quero ser um fraco. Então,
À medida que você percebe que você pode, você desenvolve esse desejo, essa vontade. Eu digo, então, é tanto querer uma coisa, você programa o seu subconsciente e quem vai produzir o resultado é o subconsciente. Porque se querer fosse poder, tão simples assim, nenhum de nós estaria nem sequer vendo esse programa. Por quê? Porque a gente teria já alcançado tudo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente precisa e não necessitaríamos mais de estar buscando mais. Então, querer é poder, vírgula, eu digo. Só na medida em que de tanto você querer, desejar, pensar naquilo, imaginar aquele resultado, você vai chegar lá. Ok, essa mentalização positiva vai fazer com que o subconsciente prepare para que aconteçam aqueles acontecimentos no dia a dia, para que o consciente possa ir galgando passo a passo nessa meta maior. Uma das questões importantes é que o subconsciente pode ser programado fundamentalmente com duas leis. A lei da repetição, que é repetir pensamentos, imagens, sentimentos. Uma das coisas importantes que a gente tem que aprender, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo, só pode dizer uma máquina. Porque a máquina, para ela funcionar bem, não tem que manter as mesmas peças, tem que manter a mesma estrutura, tem que manter a mesma forma de funcionamento. Para a máquina, é assim mesmo e não muda. Ser humano sempre pode mudar, você também. Então, quem diz, eu sou assim mesmo, tem que me aceitar como sou. Isso é estupidez. É isso, saber pouco sobre si mesmo. Tem que perceber que você pode mudar muito. Há questões que são mais difíceis de serem mudadas. Mas pela lei da repetição, repetindo, eu me amo, eu me quero bem, eu gosto de mim, eu sou feliz. Só repetindo esse pensamento, essas ideias, muitas vezes, você está cultivando uma nova imagem dentro de você. Eu me amo, eu me quero bem, eu gosto de mim, eu sou feliz. Um pensamento também, que nós vamos reforçar no próximo programa, que eu aprendi lá em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, com um menino que veio me perguntar, que estava fazendo um curso meu lá em 1982 ainda. Professor, está certo assim eu dizer rico, sadio, sábio e feliz? Eu digo, mas quem é o rico, sadio? Eu? Então eu tenho que dizer que é você. Então eu tenho que repetir, eu sou rico, sadio, sábio e feliz. Porque, veja, esse menino, eu chamo menino porque ele tinha 18 anos, eu era bem jovem há mais tempo que ele. Então, o que acontece? Essas 4 palavras sintetizam o melhor da nossa vida. Rico, isso é, você tem que ter bens materiais em abundância para você não precisar passar fome, não ter necessidade de agasalho, ter sempre o agasalho adequado, você ter a moradia conveniente, ou adequada para os seus objetivos, você ter o transporte mais adequado e confortável para ir para onde você precisa ir, mas ter hoje até acesso à comunicação via internet, via telefone, via celular, de forma adequada. Só que vigiai e orai para não cair em tentação. Porque, já falei aqui e repito mais uma vez, lá no Gênesis, um dos primeiros livros da Bíblia cristã, e que também era da Torá dos judeus, está lá. Deus olhou e viu que tudo era bom. Eu digo, só que o profeta não completou a frase. Para ser usado e não abusado. Então, assim também, você tem um celular, ótimo, mas o seu celular pode ser vício, pode ser droga. Tudo que é demais atrapalha. Então, se você vive pendurado no celular, você não se dá tempo nem para progredir, nem para pensar outras coisas, nem para... E também a mesma coisa quem fica pendurado, digo, o tempo todo lá no computador, ele vai acabar fazendo o quê? Se habituando, viciando em programas que parecem ser mais sensacionalistas. Mais ainda quando hoje diz que é importante ter emoção. Importante ter emoção para os bichos. Para o ser humano, precisa aprender a viver a emoção canalizada no sentido construtivo e benéfico. Emoção pela emoção é estupidez. Porque a emoção pode produzir medos, fobias, depressão, síndrome do pânico. Tudo é emoção.
Então, a emoção, quando é benéfica e construtiva, tudo bem. Mas também nós não podemos ser viciados na emoção. Como aquele que acessa toda hora programas de internet ou televisão, ou adquire filmes para serem vistos, sempre é daquelas coisas que produzem muita emoção, mas é emoção barata, é emoção que não é construtiva, é emoção, pelo contrário, que às vezes leva você a fazer bandalheiras e outras coisas. Até para falar disso, é a lei da repetição e é da imaginação que vem junto. Ok. Quanto à repetição, doutor Pedro, não basta a pessoa ter um pensamento positivo durante o dia e sem pensamentos negativos durante o decorrer do dia, né? É preciso substituir tudo que tem de negativo nas suas mentalizações pelas positivas para que surja um efeito, né? Exato. Quanto mais a pessoa, veja, puder reagir e dizer chega dessas bobageiras de pensamento negativo, dessas coisas ruins, dessa coisa ficar com medo, é que tudo é perigoso, é que podem... que existe muito crime por aí, agora até em Coqueiro surgiu um crime esse final de semana, quer dizer, uma corrida lá de tiroteio na rua, por causa de alguém que assaltou lá, sei o quê. Então o que acontece? Se a gente começa a olhar só sobre o aspecto negativo, só ficar preocupado com a falta de segurança pública, lógico, o governo e nós mesmos, temos que contribuir o máximo possível para termos a melhor segurança à nossa volta. Mas não basta isso. Se você tiver pensamento negativo, você vai atrair o negativo, independentemente de onde você esteja e independentemente de qual o nível de segurança pública oferecida. Perfeitamente. Mas se fizer o contrário, também é possível. Sim, a minha mãe costumava falar isso quando era pequeno. Quando andar na rua, não precisa ter medo e ficar procurando pessoas que possam te fazer mal ou querer te roubar. Se ficar procurando, tu vai encontrar. Certo. Tem que olhar e ignorar, segue o teu objetivo e não pensa no que pode acontecer, né? Pensa só no que você quer que aconteça. Isso, o que você quer que aconteça é construtivo e benéfico. Então, eu digo assim que realmente... Eu costumo dizer até que eu rasguei meu diploma de pobre e sofredor e hoje eu vejo. Eu digo, eu não tenho preocupação nenhuma de viajar, até as pessoas dizem, mas como que o Pedro viaja sozinho? Nunca viajo sozinho. Eu digo. Primeiro que eu tenho meu anjo da guarda. Segundo que eu tenho meus protetores do reino invisível. Terceiro, que eu sempre estou confiando no poder de Deus que está em mim e que eu estou imaginando o meu caminho aberto. Até eu costumo dizer que quando eu viajo, São Pedro cuida do meu transporte, porque eu sempre digo que viajo, normalmente chuva e temporal e vento não atrapalha a minha viagem. Ok, e como principal ferramenta para a lei da repetição, o senhor tem um livrinho de bolso chamado Companheiro Mental. Perfeito. A pessoa pode encontrar também no site da livraria em nosso portal. E nesse Companheiro Mental tem várias programações, né? Afirmações positivas para programar o seu subconsciente. Isso, eu encontrei uma aqui para repetição. Sou inteligente, sou capaz, tenho coragem e tranquilidade e me sinto muito bem diante de qualquer situação. Então, à medida que você está repetindo isso, o subconsciente aceita isso como verdade. Ele vai providenciar para que assim seja no seu caminho. Então, nesse sentido também, veja, eu digo, nós temos um CD, que é o CD número 15, chamado Pense Bem, Viva Melhor, que também você pode adquirir lá. Você pode colocar lá no seu trabalho, em qualquer lugar. Não precisa ficar prestando atenção o tempo todo no CD. É porque ele está repetindo vários pensamentos. Então, basta que, em vez de quando você para de trabalhar ou para de fazer alguma coisa, em vez de você ficar imaginando coisa ruim ou pensando em perigos, você ouve a afirmação que está sendo proclamada naquele momento pelo CD. E isso se registra na sua mente. Mas o nosso subconsciente registra tudo o que os nossos sentidos captam. Então, você não precisa prestar atenção no que está ouvindo. Como eu sempre digo, que uma das leis da repetição mais interessantes é a reza do rosário pela Igreja Católica, o terço, porque normalmente as pessoas rezam um terço do rosário, por isso chama terço. Então lá quando repete Ave Maria é um mantra, um sutra, melhor dizendo, que é para repetir automático. Não precisa ficar pensando naquilo. Mas só o fato de você repetir Ave Maria, você acaba confiando que Nossa Senhora protege você, como você pode confiar em qualquer outro guia, em qualquer outra entidade. Eu digo que, normalmente, nós criamos os personagens da nossa mente, com aquilo que nós pensamos, imaginamos, repetimos e assim por diante.
Tá ok então, doutor Pedro. Muito obrigado. Semana que vem a gente continua com este assunto sobre autoterapia. O doutor Pedro vai falar sobre novas ferramentas pra gente. Ficou falar sobre a lei da imaginação, correto? Perfeito. É o assunto para o próximo programa. E o programa de hoje termina por aqui, mas você pode aprender ainda mais sobre parapsicologia na internet. Acesse o nosso portal www.sistemagrisa.com.br. Nós nos vemos na próxima quinta-feira, aqui na TV Floripa, às 21 horas. O programa de hoje reprisa neste sábado e próxima segunda-feira, às 20 horas. Até mais, muito obrigado pela sua companhia e boa noite. Boa noite, doutor Pedro. Boa noite, obrigado.